Fala Candidato. Olá, gente, eu tô aqui hoje inaugurando esse programa, que é um programa voltado para você, que sempre quis saber mais a fundo sobre política e sobre pessoas que vão representar você, representar a sua voz. Aqui nessa mesa está hoje uma mulher incrível, que é a Daniela Silva, que ela se propôs a representar a voz de muitas pessoas. E de uma forma genuína, ela vai passar a mensagem dela e por que ela decidiu entrar na política. Hoje ela ainda é pré-candidata, né? Isso. O programa é Fala Candidato, mas nós não vamos entrevistar só candidatos. Nós vamos entrevistar toda pessoa que quer ter voz nesse meio político, inclusive você. Você daqui um pouco que não é candidato, não é nem um pré-candidato, mas tem uma opinião política, também está convidado a me procurar e a sentar nessa tribuna. A gente quer a sua voz aqui. A gente quer a voz de quem se interessa por política e quem quer botar a sua voz no assunto, no mapa. A gente quer dar voz para quem quer realmente olhar para o seu candidato e dizer, e aí, fala candidato, né? Essa frase, ela não será só minha, ela será sua. Hoje você está pré-candidata a deputado estadual, mas você vai se envolver com candidatos a prefeito, candidatos a vereadores, e tu também vai olhar, fala candidato, qual que é a tua, né? Qual que é a tua com a gente, né? Então, é isso que a gente quer nessa mesa. E estou muito feliz, Daniela, por você estar aqui dando voz aos seus ideais, ao que você acredita. É um privilégio para nós poder te ouvir. E eu vou apresentar ela aqui para vocês, né? Sem mais delongas, vamos dizer assim. Ela é a Daniela, ela tem pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, mestre em Segurança Pública e Direitos Humanos, um livro publicado e coautora da obra, fala o nome da obra aqui. Constituição faz tempo e modernidade. Constituição e modernidade. Constituição e modernidade, gente, por isso que eu pergunto. Isso. A questão. Daniela, eu fiz antes de entrar nas nossas perguntas aqui, que a gente já tem, eu queria saber por que você decidiu entrar na política, né? Um pouco de quem é a Daniela e por que esse desejo, né? A gente sabe que é um mundo totalmente... Como é que a gente pode trazer a palavra certa? Um mundo extremamente desafiador e muitas vezes muita gente já perdeu até a fé. Muitas. A gente está vivendo esse momento. Então, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de eu estar aqui e levar a mensagem, compartilhar quem eu sou, para que as pessoas, muitos me perguntam, porque eu publico vídeos com autoridades, Marcel Van Hatten, tem o nosso deputado estadual também, o Camossato. Então, perguntam, tá, mas e tu quem é? E essa é uma oportunidade que as pessoas possam me ver, aquelas que não me conhecem ainda. Então, eu sou Daniela Silva, filha de Maria da Graça Silva, fui criada pela minha mãe, né? Então, somente por ela e pela minha avó. Hoje eu sou casada, meu marido está nessa sala, vocês não podem ver, mas ele está aqui. Sou casada, eu tenho uma filha de 6 meses e ouvi muito, mas como que tu, mulher, mãe de uma criança de 6 meses, vai entrar? Porque eu penso também no futuro da minha filha. De muitas pessoas, mas hoje vendo que futuro eu quero para ela. Que futuro eu quero para todas as crianças. Porque eu tenho um posicionamento muito firme de proteção, né? De proteção, já me estendo, né? Já não me coloca freio e eu já começo a me estender. Mas de proteção, eu já tinha isso antes, né? Então, por que eu entrei na política precisamente conforme eu te compartilhava? Então, eu venho de uma criação cristã, de uma origem humilde, respeitando todas as religiões, mas assim, eu sempre me recordo da minha avó, que ela já não tá mais entre nós, mas de ela me dá muitos ensinamentos. Eu sempre disse, a minha avó, a herança que ela me deixou foram princípios, não foram valores econômicos, mas o que ela deixou marcado em mim é a representação. Ela também criou 12 filhos, então ela é uma mulher muito forte, ela me transmitiu isso. E hoje eu, sendo advogada, vejo coisas que eu posso ajudar uma única pessoa, mas na condição que eu possa estar hoje pré-candidata, ser candidata e, se for da vontade de Deus e da população em geral, o que eleita, o que eu penso, quantas pessoas eu vou conseguir ajudar, digamos assim, através, né, da função que se tem como deputado estadual. Daniela, eu sou apresentadora
do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, idealizadora também, quando tu traz que você tá com uma criança pequena, ou a sua filha tá com 6 meses. 6 meses e alguns dias o nosso bebê. E tá aí, linda e com força. Você quebra aquele paradigma que uma mãe de um bebê recém-nascido, cada mãe tem o seu tempo, tá? Não é uma doutrina isso, gente. Mas tu quebra aquele paradigma de que porque eu tenho uma criança pequena, eu não posso lutar pelos meus ideais. O teu ideal está ligado a um futuro melhor para sua filha. E você tá aqui trazendo força para estar aqui lutando e botando a sua voz por alguém que nesse momento não pode se expressar. Exato. E muitas outras crianças, né? Isso é muito forte no teu posicionamento, né? Você tem em casa alguém que hoje é 100% dependente de você, do seu marido, que não tem uma voz expressiva, não tem nem como, não sabe nem como. Assim como muitas pessoas adultas que não têm conhecimento sobre a política, não têm voz na política, e você está representando elas também. É o meu objetivo. Daniela, eu queria que tu trouxesse para nós como é que a tua experiência como advogada influenciou na tua luta pela proteção das mulheres e crianças. Eu costumo dizer que, como eu sou especialista, então, na área criminal, eu vejo aquilo que os jornais não mostram. Eu vejo aquilo que é segredo de justiça. Eu vejo a mulher que ela levou um soco no rosto e, infelizmente, alguma delas ainda insistem em continuar naquele ciclo. Só que eu não vou além daquilo que eu compreendo que é a área jurídica, mas o que me dão de liberdade no momento que eu atendo elas, eu digo, só vai piorar. Tu levou um soco no rosto? E isso eu falo coisas do nosso município Caxias do Sul, Serra Gaúcha, tá? Porque é o meu ponto forte de atuação, muito embora eu possa atuar em todo o Brasil. Mas então, de uma mulher levar um disparo de arma de fogo neste ano, em 2000 Caxias, na sua coxa, eu não estou falando de uma mulher que é dependente financeiramente. Não estou falando dela. Então, existe tudo por trás, assim, que uma política que nós precisamos, que eu não vejo ela existir. Nós temos a legislação Maria da Penha, nós temos outras normas jurídicas que já estão em vigor, temos normas internacionais, inclusive, mas nós precisamos, o que eu vejo após, vou fazer 12 anos que eu tenho meu escritório em Caxias do Sul. Então, após 12 anos, eu vejo uma questão ali que exige mais que uma legislação. Existe uma política preventiva que nós precisamos implementar e normalizar. Porque eu sempre digo, tu levou um disparo de arma na tua coxa e tu não quer fazer registro contra o agressor, o próximo vai ser na tua cabeça. Desculpa, mas esse é o meu modo de falar para tentar proteger a vida daquela mulher. Mas também tem aquela mulher que, sim, ela tem uma dependência econômica e tem um ciclo, e são coisas que tu não vê na televisão, que tu não vê na internet. Então é isso que eu vejo e entendo a necessidade, como em todo estudo que eu faço, inclusive no meu mestrado, que foi onde eu aprendi muito sobre política preventiva, que além da norma, se a lei funcionasse, quantas leis nós temos no Brasil? O estudante de direito sabe que tem um vade-mecum, um livro assim, e quantas efetivamente fazem com que uma mãe não enterre a sua filha como vítima de um feminicídio, que nós estamos vivendo os números mais alarmantes dos últimos anos. Então, uma política preventiva, ela precisa existir, e é nisso que eu tenho me posicionado. A sensação é que a gente percebe que culturalmente as mulheres foram criadas para ser dependentes mesmo com a liberdade financeira. Dependentes, quando a gente fala, tu trouxe uma fala aqui, que ela não era dependente financeiramente, ela era dependente emocional, tinha um medo emocional a ponto de não querer denunciar o agressor que deu um tiro na coxa dela. Isso é real. É real. Existe uma dependência econômica que tu traz essa realidade, né? Sim, existe. Mas existe essa percepção de mulheres que são dependentes emocionalmente de parceiros vamos lá, ainda quando o parceiro é uma pessoa do bem, mas que já vem como se nós fôssemos ensinada a ser dependente de alguém, só que o mundo ficou doente. Tá difícil isso. Na verdade, agora eu só não vou falar o nome do autor, mas tem Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, então são filósofos e
sociólogos que eu fiz estudo quando do meu mestrado, e o que é dito lá? Ele não rotula expressamente tão somente a mulher. Sim. A gente tá numa sociedade doente emocionalmente. E aí a gente fala de homens do Homo sapiens, né? Uhum. Homem, mulher. Então nós estamos num momento muito delicado. É como se a humanidade estivesse viciada. Ou em relacionamentos viciada. E aí não consegue sair mesmo que esteja ruim. Tu traz isso pra nós, assim, e a tua política vai de trazer conscientização. Com certeza, com certeza. Tu defende leis mais rígidas contra estupradores e pedófilos. Por que acredita que o Brasil precisa endurecer nesse combate? Gosto de trabalhar com exemplos reais, não que eu vi na mídia, porque hoje a gente não sabe muitas vezes o que é informação verdadeira, o que não é. Caxias do Sul. E isso tem que ser dito, volto a dizer. Me refiro a processos que tramitam em segredo de justiça, aqui na Serra, então, de pai que abusa, tenho que falar isso, não adianta, estupra, e é por isso que essa política tá aí, tá? Que eu sou, sim, me posiciono a favor da castração química de estupradores. Precisava alguém, e eu penso que eu estou, como diz vulgarmente, colocando a minha cara a tapa, porque eu vi uma vítima sentar na minha frente e eu renunciar um valor econômico de um contrato que poderia beirar os 100 mil reais e pegar e escolher um de 1.000. E eu vou te dizer o porquê. Porque uma criança, então, foi abusada desde os 10 anos. Eu dei uma reportagem para o Balanço Geral, então eu posso repetir isso, sem mencionar nomes, eu não estou expondo a vítima. Ela foi estuprada pelo próprio pai. Uma menina virgem. E ele engravidou ela. Tá? E eu paro por aí por uma questão também de preservação, para não ser de forma mais profunda, e também questões jurídicas. Então, assim, que referência essa mulher, né? Hoje, uma mulher, menina, antes foi abusada, perdeu a sua virgindade com seu pai, dentro da sua própria casa. Daí nós, como mulheres, vamos pensar, quando ela buscar formar uma família, como é que vai ser para ela? Eu não consigo, eu não tenho a capacidade de me colocar no lugar dela, a não ser fazer o que eu fiz, foi abraçar ela e dizer, eu estou contigo, eu prefiro renunciar o valor econômico, porque os valores que eu sou firmada são muito maiores, eu não consigo. E a cadeia para esse sujeito é pouco, e a castração química, pessoal, é anticoncepcional, mulheres, tá? Ele não vai sofrer, jamais vai chegar a punição dele, a dor dessa criança e hoje dessa mulher. Então, sim, daí já me disse, mas isso não é pauta para deputado estadual. Tudo bem, mas eu tenho acima de mim pré-candidatos. Felipe Camozato é uma forte representação. Então, no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza do posicionamento dele. De quem tá acima, Marcel Van Hatten, eu tenho que mencionar esses nomes, porque antes de eu escrever isso aqui, eu consultei e eu digo, isso é o que eu represento. O partido está de acordo, porque isso é mais que um partido, é mais que uma bandeira, é mais que uma política, é necessário. Onde nós vamos parar? Sim. É uma associação de Eu me empolgo, desculpa, mas eu fico muito brava com isso. Eu não tenho como expressar. A gente quer você falando. A gente quer a Daniela Silva aqui nessa mesa. Se a Daniela Silva é empolgada na forma de falar, nós vamos votar em quem a gente vê como transparente. É o teu jeito. Seja. A gente tá cansado de ver máscaras. Não funciona comigo. Isso não vai dar certo. A gente tá cansado de ver máscaras por aí. E aí tu trouxe para nós também sobre agora a saúde pública, né? Qual é que é a tua principal proposta para garantir que ninguém fique sem atendimento ou sem acesso a medicamentos? Aí vem mais uma bomba. O que acontece? É o que tá acontecendo na realidade aí. O problema é quando a bomba tá envolvida no meu nome. O que acontece é o seguinte, calma, o que acontece? Em 2017 eu escrevi um livro, que é o livro que não tem o nome que tá escrito ali, o que tem no meu mini currículo, que se chama O Que Eu Vejo. Com 27 anos, hoje eu tenho 36. Com 27 anos eu fui diagnosticada com uma doença incurável. Quando eu ouvi isso, pra mim foi muito... Até peço desculpas, mas é algo que, né, tá no meu corpo. Que sempre me impacta muito. É a tua história. É a minha história. É simples, não me peça desculpa aí nem pra nós. A gente quer a tua história. Eu tive um diagnóstico de uma doença e daí foi dito autoimune incurável.
Sim. É difícil quando a gente fala de nós mesmos, né? Então, vou tentar ser o mais transparente possível. E quando eu tive esse diagnóstico em 2017, eu não conseguia sair de casa. O que eu mais gostava de ir era na igreja. Eu não conseguia ir na igreja. Porque após algumas internações, eu criei uma sensibilidade auditiva à época, que a música da igreja eu não conseguia ouvir. Porque era muito alto, e nós que somos cristãos, cristão, evangélico, católico, enfim... a gente gosta de música muito alto. Então eu não conseguia ir na igreja. E eu não conseguia também, eu usava um bonezinho, tá no meu livro isso. E não é sobre o livro, né? Eu escrevi, foi mais uma questão de compartilhar. Porque eu tinha sensibilidade também à luminosidade. Então, por conta de muitas idas e vindas do hospital, ficou muito difícil pra mim. Então eu comecei a escrever. Eu não conseguia sair de casa, eu comecei a escrever. Escrever. E também muito, muito triste com aquilo, eu digo, poxa... Né, eu disse assim, questionando a época Deus, porque nós somos tão falhos que a gente questiona, né, o nosso Criador, como se isso fosse algo interessante, mas enfim. E daí eu escrevi esse livro, e o meu compromisso com a saúde, ele é tão verdadeiro, ou mais quanto com essa menina que eu mencionei, o exemplo aí do abuso. E só pra fazer um gancho, se tu tem mais contato com mulheres, né, trabalha muito com mulheres, se tu colocar uma roda de mulheres e fazer uma entrevista individualizada e perguntar se ela já sofreu algum tipo de abuso, eu te digo que o número é desesperador. E aí eu não falo a tal ponto, mas de atos libidinosos, de passação de mão, de uma piada maliciosa. A gente, como mulheres, a gente enfrenta isso. E voltando a 2017, eu peguei e escrevi esse livro que eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla. E a partir dali foi um desafio muito grande, porque eu, ignorante, não sabia, pra mim, ocasionavam pessoas mais de idade, né? Então eu digo, não, vai me dar um remédio e vai passar. Só que ali começou uma novela muito, muito dark, muito escura na minha vida. Então, foram tempos muito desafiadores e a partir daí eu tive que começar a tomar medicação e eu tinha que, no início, me injetar, fazer a injeção, e era algo que, pra mim, aquilo era muito doloroso, porque quem tem esclerose múltipla ou aquela outra doença também no sangue que... Agora, como é que é o nome? Tem uma outra doença no sangue que tem muitas pessoas que têm também, mas enfim... Era muito tenso, só que daí o medicamento não é lúpus, mas daqui um pouco vem. Tem uma moça que eu conheço que ela faz o tratamento também. Então ali começou algo muito difícil, porque eu não sabia que a medicação, o tratamento mensal à época eram R$10.000, 28 injeções. Então, e como que eu faria nem se eu trabalhasse só pra isso? Tu entendeu? Sim. Então, o que acontece? A partir daí, eu comecei a ver algo que eu não enxergava. Infelizmente, que eu não conseguia ver a necessidade de as pessoas que têm uma doença autoimune ou qualquer outra doença. Uma pena não lembrar, mas enfim, da CID. Mas enfim, daí a partir dali eu escrevi o livro e comecei os tratamentos. Eu achava que ia ter um tratamento e ia dar certo, e não deu. E daí eu tive que mudar de medicação, eu comecei a tomar uma outra medicação que eu tomei durante uns 7 anos, o Fingolimod. Só que eu sou advogada, mas eu não consigo fazer ação ao meu favor. Porque eu não consigo escrever os sintomas que eu posso ter. Então daí uma amiga minha, a Gabriele, fez a minha ação. Vou encurtar. Em resumo, daí esse ano... E quando eu fiquei gestante, eu fiquei em pânico. Porque eu disse, como que eu vou ter uma criança e eu vou passar isso pra ela? Eu pensei isso. Só que a esclerose, não passa assim, enfim, de mãe para filha. Ninguém na minha família tem esclerose. E a partir daí, eu comecei a ver a necessidade dessas pessoas, daquela pessoa que vai ali na farmácia especializada. Quantas vezes tu passou por ali e viu uma fila gigantesca? É ali que eu tenho que ir. Como todas as outras pessoas. Como todas elas, eu tenho que estar ali na fila para chegar no balcão e bater e perguntar: tem meu remédio? E quantas vezes eu cheguei ali? Não tem. Pois é, só que eu posso perder o meu movimento, eu posso perder, como eu já perdi, de eu não conseguir caminhar, de eu não conseguir falar.
de eu não conseguir, aquela questão da aglutinação, de eu não conseguir comer direito. Então, são os prejuízos que quem tem uma doença, ao exemplo dessa que eu carrego, tem essa dificuldade. E quando eu chego no balcão e não tenho, o que eu faço? Eu tenho uma amiga que ela pega e faz a minha ação. Mas e quem não tem? Que é a grande maioria. Cheguei lá, não tem o medicamento. Pois é, só que daí eu vou ficar sem caminhar, eu vou ficar sem falar. E sou advogada, Sim. eu preciso falar. Uhum. E aí, o que eu faço? Então, é nessa luta que eu, infelizmente, sofro na pele. Vou dar o exemplo. Eu hoje faço um novo tratamento que, em nome de Jesus, vai funcionar. Já tá funcionando, porque eu tô aqui. Existe uma chance de eu ter cura com ele. Só que ele veio de fora do Brasil, mas hoje é disponibilizado pelo SUS. Tudo isso eu fiz pelo SUS, porque é impagável. Tu traz uma esperança de quem tá numa situação como a sua. Não é? Tu não fala de fora, tu fala de dentro. De que existe formas de você conseguir o tratamento pelo SUS. Que existe forma de você não morrer. E quando eu falo de não morrer, não é de não morrer em vida. Existem formas de você conseguir o seu tratamento. Claro, você tem uma amiga que fez isso pra você. Isso. Mas tu quer Gabriele. trazer isso de uma forma acessível para outras pessoas que não têm uma Gabriele na vida. Exato. E eu falei isso em um vídeo. O que acontece aí? Tá a minha luta, fiscalização contra a corrupção. Por quê? Porque a farmácia especializada, ela tem que ter as medicações. E a corrupção, ela tira o dinheiro do medicamento de quem não pode pagar. Como eu poderia pagar um tratamento que custa 140 mil reais pro ano? Não tem como, é impagável. Nem se eu trabalhasse só para isso. Então, a minha luta, ela é contra a corrupção, para garantia de quem chegue naquela fila da farmácia especializada e chegue lá e pegue o seu medicamento. Porque eu sei o que é isso, eu sei o que é chegar. E eu vi ontem no site da farmácia especializada, não tem estoque do meu medicamento. E aí? É uma realidade que tem que ser alguém como você, que estudou, tem voz para dar para quem não tem voz, para quem nem sabe para que lado ir. E você fala, como a gente falou aqui, de dentro da situação. Eu falo, não queria. Não queria, né? Não queria. Mas, às vezes, tem que ter alguém que vive na pele para poder entender a urgência que é. E tu consegue ter empatia porque você fala de dentro da situação. Eu só fui entender algumas pessoas quando eu passei por algumas situações semelhantes a elas. E tu passa, e tu sabe, não é exagero, é real. Bom, tu fala muito sobre educação integral e oportunidades para jovens. Como isso pode ajudar também na redução da criminalidade? Então, vamos lá. Eu venho de família, então, muito humilde, criada pela minha mãe e pela minha avó. E eu digo isso, eu tenho muito orgulho da história da minha avó. Eu digo, eu venho de uma família que eu orava pra ter carne na mesa. E hoje, quando eu pego um prato... E isso não é politicagem, não, pessoal. Quando eu olho um prato e eu vejo assim, várias vezes eu parei e observei assim, nossa, né? Que eu amo carne. Respeito quem é vegano, mas meu negócio é pegar e fazer um churrasco aqui no sul. Fazer um churrasco tomando um chimarrão. O chimarrão não tá mais aqui. Tomando um chimarrão, pegar e bater o espeto, tirar o sal da carne ali. É assim que eu sou. Mas eu sei de onde eu vim, e eu venho de uma família, então, ali muito humilde, e foi o estudo que me proporcionou estar aqui sentada na tua frente também no dia de hoje. Foi pelo estudo e pela minha mãe limpar muito chão, que já vi comentários, vocês não sabem como é a história. Quem me vê, eu fiz o meu mestrado na Europa. Mas a minha mãe, até então, até muito chão ela limpou para que eu me formasse na faculdade e muito chão ainda tempos atrás para que eu comprasse euro, para que eu pudesse sentar aqui e dizer o meu mestrado em segurança pública e direitos humanos é decorrente de muito suor, não só meu e da minha mãe. E foi o estudo que porque na verdade eu não nasci em Caxias do Sul. A nossa filha nasceu e tenho muito orgulho disso. Mas eu vivia em Cruz Alta e num local onde tinha muita violência. Então
Então a minha avó, ela me colocava no quarto pra estudar. Não, tu vai estudar. Ah, mas eu queria brincar ali, jogar um vôlei, né? Uhum. Não, tu vai pro quarto estudar. Ela fez isso comigo. O estudo, ele me afasta da violência do local que eu vivia. E eu acredito nisso. E eu tive uma oportunidade também de fazer um curso de inglês na Filadélfia. Então, me tenho muito orgulho de muito trabalho e muito esforço. E eu via lá, eu disse, nossa, isso podia ser muito real no Brasil. Porque eu estava lá estudando e em contraturno, nós podíamos, mas agora, né, com 32 anos eu fui, tinha um lugar lá que era público. E os adolescentes estavam lá jogando bola, tinha um jogo de xadrez, algo assim que eu gosto muito de jogar xadrez. E eu acho isso fantástico porque ele afasta, né, do crime. Então, a criança ali envolvida, um contraturno, eu sou muito favorável. Isso auxilia também muito as mães. Hoje eu vejo isso. A gente já pensa, né, depois estando na escola, no contraturno, fazendo um esporte. Quem sabe fazendo um curso técnico, aprendendo a costura, a culinária. Por que não? Por que a gente não pode sonhar com isso? Por que aquele dinheiro que está na corrupção não pode ser direcionado para essas crianças? Para que elas tenham uma oportunidade melhor. Eu acredito muito nisso, verdadeiramente. E que forma tu vê esperança em acabar com a corrupção? Trocando as pessoas que estão lá. Não todas, porque nós não podemos dizer que todos são corruptos. Mas o Brasil, infelizmente, parece algo que está enraizado no nosso governo. Nós precisamos fazer essa troca. Se algo tá errado, tu troca o que tá errado. Na nossa vida pessoal, mesmo se algo tá dando errado, nós não persistimos. A gente iniciou esse programa falando sobre relacionamentos ruins que as pessoas são viciadas, que de uma certa forma elas não denunciam. E tu acha que tu vê isso também na política, sobre a sociedade estar doente, ela tá ruim, mas é o que temos? A gente ouve muito isso. E se a gente não se policia, a gente acaba entendendo que essa é a nossa realidade. E que não vai mudar. O Brasil é assim, sempre foi assim. Pera lá, não é pra ser assim. Nós precisamos nos levantar e levar uma mensagem de otimismo. Não é uma falsa política, porque eu não gosto disso aí também, não. É algo que, assim, eu gosto muito. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu lembro que meu tio disse, o meu primeiro trabalho foi na padaria que à época tinha a Dona Morena. Só que, por mais que eu venha de família humilde, eu sou péssima na cozinha. Mas o meu marido tá aqui, não é tão péssimo assim não, amor. Mas a minha avó sempre me ajudou então eu tinha que servir as pessoas e eu tava aprendendo isso ali. Então, foi minha primeira oportunidade. O meu tio me deu uma palavra muito boa, que a minha mãe, a gente veio só com mochila nas costas, tá? Ele disse assim, a única coisa que nós temos é a nossa palavra. Nós não temos como dizer nem que nós temos um sobrenome que tenha uma propriedade, que tenha uma história aqui. A partir do momento que nós perdemos o valor da nossa palavra, tu não tem mais credibilidade nenhuma. Se nós vemos um político hoje manchado com história de corrupção, essa pessoa, ela não serve mais. Ela tem que ser retirada. Que exemplo que nós vamos dar? Eu tenho que falar isso, que a gente coloca. Eu preciso falar, tá? Se tu coloca alguém que coloca, quando assume o poder, coloca um boné que em cima tá escrito cupincha, que ele não valorizou a escola, que é o nosso atual presidente, eu tenho muito receio de ter que reconhecer, mas é uma pessoa que ela não concluiu a escola. Tudo bem, tem pessoas que não concluíram porque tiveram as suas dificuldades. Uma delas é minha mãe, ela não tem o ensino fundamental completo, mas a minha mãe nunca pegou R$1 que não fosse dela. O problema não é o fato dele não ter concluído a escola, é o fato do caráter. Da corrupção. Da corrupção. E a corrupção, assim, ó, não é direita ou esquerda, tá? Esquerda ou direita, melhor dizendo, que é o que hoje tem. Sim, eu vejo. A questão é, nós temos que ser intolerantes, independente do viés partidário. Independente do viés partidário. Exato. O fulano de tal é corrupto? Ah, tu é esquerda ou tu é direita? Tu não serve. Tu é corrupto, tu tá fora. É assim que tem que funcionar. Se a gente começar a ter tolerância, vai acontecer o que tá acontecendo agora no Brasil. Semelhante aos relacionamentos. Exato. Ele pode me maltratar, mas ele sustenta a casa. Aí a gente tem uma dependência, o negócio é difícil, né? Isso a gente percebe dentro do que tu nos traz aqui nessa pauta, nessa conversa hoje, é que tu traz uma voz de vamos mudar a nossa mentalidade. Tanto na vida dos relacionamentos pessoais, amorosos, com as pessoas da nossa volta, quanto no pensamento político de pessoas que nos representam. Com certeza.
Não é a questão se terminou ou não terminou o estudo, a questão é que tá fazendo mal, tá roubando, tá tirando da gente. Tu tá tirando dos que são igual ao que tu era economicamente. Isso é tão brutal. Sim. Tu tá tirando da mesa da viúva. Olha o que foi a CPMI do INSS. Que absurdo tão tremendo de pegar e se apropriarem de dinheiro dos idosos, dos deficientes físicos. Eu tenho uma tia minha que é deficiente física, que ela recebe um salário mínimo. Ela não tem uma perna, ela não tem realmente como sair pra trabalhar. É a mesa dela que eles estão pegando. É a mesa do órfão, que recebe uma pensão de um pai, quem sabe, né? Quem sabe eu não sei, mas enfim, é muito errado. Isso é intolerável. Então, você traz para nós que uma das esperanças de acabar com a corrupção é trocar essas pessoas. Com certeza. É trocar essas pessoas. Não deveriam nem ter entrado. Mas vamos dizer, foram votados? Sim, foram, não. Né, como uma esperança que também se venderam como anticorruptos. De alguma maneira também se venderam. Nós vamos agora também para segurança, né? Que é uma pauta que tu traz muito forte aqui. Liberdade, e nós estávamos falando sobre isso, né? Fiscalização do dinheiro público são bandeiras fortes suas. Com certeza. O que precisa mudar hoje no Rio Grande do Sul por o cidadão voltar a confiar na política? Isso é tão tremendo que confesso que eu não teria, como diz a receita do bolo que eu não sei fazer em casa. Mas eu acredito muito que a gente deva enxergar a pessoa, ver os propósitos e ver o histórico de vida dela. Se ela já está exercendo, então, uma função pública, o que tu trouxe? Porque tu se apresenta com os teus frutos, né? E quem sabe aqueles que ainda não tiveram oportunidade, que é, se candidata for eu hoje como pré-candidata, eu trago a minha história, uma história ilibada, de eu respeitar o meu próximo. E a questão ali, a gente precisa ter o jogo da cadeira andar. Tem pessoas enraizadas ali e que entra e sai governo, elas permanecem. Nós precisamos ver hoje e também o que faz um deputado estadual? O que faz um deputado federal? O que faz um governador e um presidente? Porque o que ocorre? Tu tem que se propor a fazer aquilo que tu já tem um conhecimento mínimo. O legislativo é onde eu trabalho. É lei, é sobre o que eu sei trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui sobre fiscalização e eu preciso mencionar o deputado estadual, o Camozzato, porque é algo muito recente que aconteceu, então, aqui no estado, que ele teve que se posicionar para que fosse, então, ali... Agora eu até peco no verbo, mas é a questão da oportunidade de ter uma nova empresa de celulose no nosso estado, que ela vai trazer bilhões, então, vai ter de investimento nisso tudo, sem contar a questão do trabalho, das vagas de trabalho que nós precisamos para o pai, para a mãe sustentar suas famílias. Ele está hoje respondendo um processo de calúnia, difamação, injúria pelo posicionamento firme que ele teve. Então, quando nós, digamos, damos a cara a tapa por um objetivo, e esse objetivo não tem nada de corrupção, não tem nada de errado, mas tem de uma implementação de algo que vai trazer um boom, digamos assim, econômico para o nosso estado muito grande, e nós precisamos disso. Há quanto tempo o estado do Rio Grande do Sul não é visto como pioneiro de investimento, de indústrias? Quantas indústrias estão saindo do país em razão dos impostos? Nós precisamos resgatar e fazer com que o empreendedor queira estar no Brasil. Não vou longe, aqui em Caxias do Sul, vou nos estabelecimentos. A queixa, então, dos empreendedores é muito imposto. Sim. É muito imposto. É imposto sobre imposto. Meu problema não é pagar bem o funcionário, é o quanto de imposto que eu estou tendo que repassar, então, para o governo. É sobre isso que nós precisamos fiscalizar, estar ali para implementar e para elevar o estado do Rio Grande do Sul, que já foi exemplo em muitos momentos no Brasil. E hoje precisa do que tu está trazendo para nós, trocar. Precisa trocar. E tu vem com essa voz nova e forte, né, mostrando um caminho de esperança para todos nós. Doutora Daniela Silva, né, a gente carinhosamente chama como Daniela, mas referendo ao teu trabalho, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. E tu, como essa voz nova, jovem, enfrentando desafios pessoais, mas com toda essa força e vigor de lutar por aquilo que acredita, traga uma mensagem final para todos nós aqui que queremos te ouvir.
Primeiro, dizer que eu me sinto lisonjeada de estar aqui e ser ouvida. E também levar uma mensagem às pessoas. A minha mensagem final é: eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu faço. Sempre. Sempre. E o meu compromisso, né, como pré-candidata, e até afastando isso como mulher, é dizer que eu tenho visto muitas coisas e todos estão vendo essa questão da violência. E eu vejo de perto, eu trabalho com isso, eu sei das dores, eu sei da dificuldade. Então, é algo que eu me posiciono muito, obviamente não é taxativo, quero dizer, não é só isso. Ainda existem muitas coisas que eu preciso ver que estão acontecendo, e eu conto também com todos que me tragam isso. Hoje eu sou pré-candidata a deputado estadual, o deputado Felipe Camozzato, ele é pré-candidato a deputado federal, é uma frente muito forte também, sigam ali nas redes sociais. Nós temos o nosso pré-candidato ao Senado, Marcel Van Hatten. Eu falo dessas pessoas porque são pessoas que eu vejo o histórico de vida delas, eu digo, ok, nada de corrupção, valores, família. Então, a minha mensagem final é, eu sou uma pessoa por dentro muito simples. O meu posicionamento, às vezes, eu pareço ser um pouco agressiva, mas eu sou agressiva contra a corrupção, contra a violência contra a mulher, contra a criança, tudo que é tipo de violência. Aí vocês verão uma leoa. Esse é o meu perfil, não adianta Sim. eu querer... Eu não sou o perfil de mulher e eu acho lindo. Aquela mulher mais tranquila. Eu tento. Cada um digamos, no seu ambiente de posicionamento. Exato. Tu escolheu o ambiente do direito, tu escolheu o ambiente de defender pessoas e tu escolheu o ambiente da política. Não caberia. Não caberia não ser quem você é, não ser quem você é hoje. Então você é exatamente para a missão que você veio cumprir. Daniela, doutora Daniela, muito obrigada por estar aqui hoje como pré-candidata, né? É uma honra para nós aqui do Fala Candidato receber você e é uma honra para todo o nosso público compartilhar a tua visão e ver uma mensagem de esperança para o nosso Rio Grande do Sul e para o nosso Brasil. E eu vejo vocês todos no próximo Fala Candidato. Obrigada.